Vou ter 13. Cada resumete você vai começar de um jeito. Pô, vai começar ou não? Você tá zoando? Começou. Não, você não, vai. Não, você vai cortar isso aí, Remete aqui é o Rodolfo. Você é louco? Remete aqui é o Rodolfo. Remete aqui é o Lucas. Esse é o resumete, o resumo de 7 dias de conteúdo da Remate em 15 minutos. Em 15 minutos você vai aprender muito inglês, tá? Basicamente é isso. A gente vai falar dessa nossa semana, que foi repleta de conteúdos no Instagram, no Telegram, no YouTube, enfim, vários canais. Eu ia falar no Spotify, né, no podcast, não, mas essa semana a gente não... Não tem, mas tem outros lá, uma série de outros. Tem muita coisa. Lembrando assim, que pra quem caiu de paraquedas aqui, basicamente nós somos uma escola, trabalhamos em todos os formatos que você possa imaginar. E aqui a gente faz um resumo daquilo que a gente trabalhou ao longo da semana, das nossas atividades ao longo da semana. Mas você tem total abertura para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E comentar, né? Também, né? Comentar. Comenta o que você acha. Então você tem total abertura para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Vai lá nas nossas mídias, no Instagram, tudo lá e dá uma olhada. Né? A gente vai apresentar aqui um pouquinho do que a gente faz. Né? Exatamente. Bom, vamos lá. Lembrando que tudo que aparecer na tela aqui dos posts e tudo mais está na descrição. Só clicar para seguir a gente também, se quiser salvar, enfim, tá bom? Muito conteúdo aqui. Vamos lá, Lucas. Primeiramente, galera, nós temos o podcast, nós temos o YouTube, nós temos, enfim, várias coisas. Essa semana não tivemos episódio do Matecast, ocorreram quase, eu achei que eu tava com Covid, cara. Sim, eu também achei que você tava. Eu ia passar pra todo mundo, você sabe, né? Sim, você acha que eu não tava em choque? Cara, você tá na Wild Up aí, não sei se você percebe. Nossa, cara. O Lucas tá no Instagram da outra empresa que ele tem. O Lucas tem várias empresas aqui dentro. Muito bem, então eu achei que eu tava com Covid, mas graças a Deus deu negativo, cara. Vamos lá. Lucas, segunda-feira nós vamos falar ali de como utilizar run, como utilizar o verbo run, Monday, ok? Esse foi o primeiro post da semana e a gente vai falar um pouquinho dele. Lembrando que eu coloquei nesse post aí que tá aparecendo na tela as maneiras de você falar run com phrasal verb, no caso, né? Isso, como então, usar run. Fala aí um pouquinho desse post, Lucas. Então você colocou ali alguns, inclusive, phrasal verbs ali com o run, por exemplo, run away, run after, run over, todos run eles across, são diferentaços, né, run cara? for. E é muito interessante, né, por exemplo, porque você tem o run away como fugir, run after como perseguir, e esse run over para atropelar, cara, é sensacional. E se você quer compreender um pouquinho melhor dessas expressões, é importante que você tenha em mente que a gente não traduza ao pé da letra, né? Porque, por exemplo, quando você pensa em run over... correr acima, né? Exato, e aí isso quer dizer atropelar, né? Então não tem muito sentido. E a gente conjuga o verbo run, normalmente é um verbo irregular. Então, no caso, por exemplo, você quer dizer eu atropelei um cachorro. Aí, ran. Tem que a gente solve um pouquinho com essa pronúncia, né? Então, run no presente, quando vai passado, fica ran no passado simples. So, yesterday, I couldn't attend the meeting because I ran over a dog. Então, você tem o ran. Instead of saying run. Muito bem. Lembrando, né, que over, por exemplo, pega o telefone que a gente sempre usa. A gente deixa o telefone aqui para usar como preposições de lugares. Alô? Tá no pau. Você pode me emprestar, por gentileza? É pra você? Sim. Eu vou pegar. Demonstração. Isso aqui significa on the table, né? Isso aqui significa o quê? Qual que é a preposição desse telefone aqui? Over. Over the table, muito bem. E se você pegar um carro e passar por cima desse telefone, run over. Run over the table. Que eu tô lembrando do comentário que você... Ai, meu Deus do céu. A gente lê alguns comentários de vez em quando, muito bons aqui nesses vídeos, galera. Comenta aí, a gente gosta de ler seu comentário e responder. Muito bem, né? Enfim, esse foi o post de segunda-feira. Algo a acrescentar sobre o run? Tranquilo. Lembrando o que significa run. Só a palavra run, no infinitivo. Run ao pé da letra é correr. Então correr. É por isso que é muito complicado traduzir essas expressões, né? Tipo, run away, fugir. Exato, né? A tradução que implica na complicação mesmo. Tenta não traduzir, galera. Entenda eles, tá? Exatamente. Tá, eu tinha uma coisa última pelo run for, que é eleger-se, né? Eu até tinha mais em mente que era algo no sentido de concorrer
a uma eleição, né? Por exemplo, next year I'm running for president. Então é muito interessante isso. Sim. Tanto que a palavra eleger em português é difícil, né? Eleger. Tipo, é uma palavra meio não tão usada assim, né? Não é muito utilizada. Vamos lá. E terça-feira nós falamos sobre alguns verbos em inglês aí, né? Trazemos alguns verbos. Inclusive eu coloquei nesse post os opostos ali, né? Qual que é, por exemplo, fala qual que é o primeiro aí, Lucas. Put on. E aí, qual que é o oposto? Take off. Isso é muito interessante, né, cara? Esse post é muito bom, velho. Se eu fosse o seu, eu já ia lá e salvaria. Porque, por exemplo, o que é put on? Put on your shoes. Colocar, né? Coloca o seu tênis, né? Take off your shoes. Remova, né? Tire seu tênis, né? Muito bem. Quais são os outros opostos aí que nós temos? Pick up. Caminhonete, né? Pegar, né? Legal, você colocou ainda aqui em parênteses, pegar de carro, né? Pick up. É o que o Uber faz, né? Pick me up in front of the mall. Então me pega em frente ao shopping e drop me off, né? Exatamente. Me deixe in front of the school. Sensacional. Get on, que seria entrar no ônibus. E é interessante que o on é a preposição nesse caso, né? A gente fica muito com o in. Sim. Mas o on. Get off, que seria a ideia de sair do ônibus. O run after, que seria perseguir, né? Por exemplo, I'm afraid because that weird guy is running after me. Então, sei lá... A gente falou dele, inclusive, agora, né? Do Run After. Teve Run After? Não lembro. Não lembro, cara. Acho que não. Não. Run away, fugir, teve. Então, é muito legal. E, aliás, o after, ele tem sentido. Por exemplo, se eu falar I'm after you, he's after me, she's after me, é a ideia de perseguir mesmo. Então, mais uma situação que a gente não traduz ao pé da letra, né? Lembrando que after é depois, né? Depois, exatamente. Speed up, que seria o mesmo que acelerar, e o slow down, esse é bem conhecido, que seria desacelerar. Sim. Até mesmo pra, tipo, segurar a onda, slow down. Ó, você falou do get on, que é no ônibus, né? No carro é get in. Olha que interessante. Sim, get on the bus, get in the car. Então entre no carro, get in the car. Entre no ônibus, get on the bus. Alright? Great. Vamos lá, Lucas. Tivemos quarta-feira algumas dicas importantes. Foram do quê? Exclusivamente. Uma dica importante, né? Asking for information. Essa foi na próxima semana. Essa daí. Ok, sorry. I am in the hospital. Significa que você está hospitalizado. I am at the hospital. Significa que você está no hospital. Mano, sua voz tá muito baixa. Acho que é o microfone. Será? Agora nossa, cara. É o jeito que eu tava falando. So, I am in the hospital significa que você está hospitalizado. Né? E aí a preposição at, ao invés de in, ela indica que você está no hospital, na localidade. Interessante, né? Isso aí, né? Uma preposição muito muda bom. Completamente o sentido. Total. Isso aí. Então vamos lá. Agora, e quarta-feira foi a quarta mate, né? Que foi sobre... Future. Going to? Foi isso? Não foi porque foi com você. Não, foi comigo, cara. Tema aleatório. Cara, o que a gente falou quarta-feira? Não, peraí. Vamos lembrar. Quarta-feira. This, that, this and those. Foi demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Por exemplo, pega o telefone aí, Lucas. Vamos dar um exemplo com o telefone. Where is... Cara, a mesma piada todos os dias. Todos os dias do Mates. Olha lá, ó. Onde está o telefone? Ele está... Tipo, on the table. O cara não explica. Não entendi, cara. This is a telephone. That is a telephone. E aí se tivesse dois, né? This e those. Assiste a quarta-mente, que é melhor, né? Tá disponível até quarta-feira, galera. Quarta-mente são aulas. O que são as quartas-mentes, Lucas? Isso, são aulas totalmente gratuitas que nós fazemos semanalmente no YouTube. Então, basicamente, é Qual horário? Às 9 horas da tarde, pelo meu Deus. 9 horas da tarde. 9 horas da noite. E onde se inscreve? Se inscreve no nosso canal. Mas tem um link na descrição. Entra no nosso site, no nosso blog, que você tem ali, inclusive, algumas informações. Onde ele entra no blog, cara? Vai com você. Pergunta pra mim. Onde ele entra no blog? Aqui na descrição, cara. Na descrição muito aqui. Muito simples. Isso aí. Desce aí que você vai encontrar
todos os links do planeta Terra. Detalhe, eu sou o cara que cuida do blog, não sabe. O Lucas que cuida do blog. Tá bem cuidado. Tá bem cuidado, né? Bom, beleza. Essa foi a Quartamente, maravilhosa, é uma média ali 40 minutos. Se você tá no Método Ultimate, que é o nosso curso, você já tem acesso a essa Quartamente para sempre, tá bom? Asking for information. Então, pedindo informações aí, Lucas. Como que eu peço informações in English? Can you tell me where the hospital is? Yes, muito bem. I'd like to know how to get at the library. Do you know? No. Do you know where the post office is? I'm looking for the... Eu pensei em algum lugar. I'm looking for my mother. I'm looking for the restaurant. I'm looking for the shopping mall. Muito bem. I'm looking for the... I don't know, whatever. Yes. Então todas essas expressões são para pedir informações de maneiras diferentes, né? Obviamente, Exato, ali a né? gente... Basicamente, o can you tell me? Você pode me dizer, né? Eu coloquei como dizê-las, hein? Colocou como dizer. I like to know, eu gostaria de saber, né? O pé da letra é exatamente isso. E o do you know, você sabe, né? Eu am looking for, literal. São muito literais essas traduções mesmo. Estou procurando, né? Por alguma coisa. Exatamente. A gente pode traduzir certinho que dá certo, tá bom? Em português nós falamos isso e tal. Então facilita bastante. Muito bem, asking for information. Lembrando, Lucas, só antes da gente ir pro próximo post, como que a gente pode contextualizar? Me dá um exemplo aí de algum lugar que você poderia usar uma frase dessas daí. Vamos pensar na pessoa mais básica possível, assim. Imagina que você tá perdido, tipo, numa localidade. Exatamente. Fala um local, assim, tipo, num restaurante você poderia usar isso? Poderia. Claro. No aeroporto, enfim, né? Então, cara, isso é muito utilizado. Principalmente, eu diria, nessas situações, Sim, né? Exatamente. Vamos lá, próxima, lend and borrow. Isso aí complica a galera, fica perdida, né? Isso, sensacional. Porque o lend, ele é literalmente quando você empresta. E o borrow é pegar emprestado. Então, por exemplo, can I borrow your pencil case? Péssimo, né? Can I borrow your guitar? Can I borrow your video game? Então, eu posso pegar emprestado. Então, o que muda aí? A estrutura, né, do sujeito ela muda, porque quando eu peço emprestado, can I? E quando eu quero que você me empreste, can you lend me your pencil case? Né? Can you? Então, se eu primeiro eu tô pegando, can I borrow, né? Posso pegar emprestado. Lembrando que o can I have também é muito utilizado, principalmente quando a gente trata do inglês cotidiano aí, né? Então, can I have your pencil case? Can I have your... I don't know. Sim. Então, em português, qual que é o verbo que a gente usa? Emprestar, né? Você pode me emprestar, né? Isso, e muitas vezes eu vejo pessoas usando o mesmo, né? Eu emprestei o livro tal. E o inglês permite o have, que é o ter, né? Sim. Então, legal não traduzir. Não, o que eu quero dizer assim, que eu posso usar tanto para pegar emprestado quanto para emprestar. Tipo sim. assim, eu emprestei por uma semana da biblioteca, você entendeu? Ou eu emprestei para tal pessoa. Então, por isso que confunde bastante a galera. Então, não se esqueça, gente, lend e borrow. Eu acho que isso até facilita, velho. Tipo, o inglês é mais fácil. Você tem uma diferenciação. Né? São duas palavras distintas. Legal. Né? Muito bem. E vamos pro último, então, que é outras maneiras de dizer how are you? Ok, eu tô atrasado aqui. Aí. How's it going? How are you doing? What's up? What's new? Então nós temos essas expressões aí que algumas delas são informais, né? Lembrando que, galera, toda expressão, toda frase, toda abreviação que vocês verem na vida de vocês é informal. Toma cuidado com isso, porque eu vejo muitas pessoas escrevendo e-mail, carta, eu ia falar, né? E-mail, mas todas as coisas que são informais com abreviações, né? Obviamente, se você estiver escrevendo lá, né, typing com seus amigos no WhatsApp ou algo do tipo, não tem problema. Agora, se for escrever um e-mail para um chefe, um gerente, alguma coisa, sem abreviações, ok? Dica importante. Lucas, tem outra maneira de dizer how are you aí sem ser essas daí, alguma dessas? Tem how are you doing aí? How are you doing? Não, lembrando que no dia a dia tem how you doing, né? Sem o are, né? How you doing? E qual seria a tradução para how you doing ou how are you doing? Como vai? Como vai? A mesma difícil, coisa, né? A gente não pode traduzir o doing como fazendo, né? Como você está fazendo, né? Exatamente. How are you doing? Beleza. Qual que é a do aplicativo aí? Que existe um aplicativo com esse nome?
WhatsApp. Que o aplicativo será mais é WhatsApp. Um joguinho de app, né? Isso, então WhatsApp, não WhatsApp. That's it. Thank you very much, guys. Bye bye. See you next week. See ya.